Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Graças a Deus, mais uma vez aqui gravando esse vídeo para meditar juntamente com os irmãos em um texto bíblico que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 18 e versículo 37, que diz assim: Então você é rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu: Tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus. E disse: Não acho nele motivo algum de acusação. Esse texto bíblico, irmãos, ele traz um relato do julgamento de Jesus, acusação e condenação de Jesus. É lógico que a profecia bíblica diz que Jesus ia morrer na cruz. Isso é fato e nós não podemos evitar. E que Jesus ia ser condenado e morto em uma cruz, nós sabemos, e isso não pode ser mudado. Mas o que eu quero trazer aqui neste momento é a questão da verdade e da mentira. E na hora do julgamento, os judeus, por inveja, entregaram Jesus. Pilatos sabia disso, ele era o governador naquele momento, e cabia a ele julgar, e tinha ele autoridade para julgar, ou condenar ou absolver. E os judeus entregaram Jesus por inveja. Pilatos sabia disso e Pilatos tentou de todas as formas inocentar Jesus, mas ele não queria desagradar o povo e não queria desagradar os judeus. E aí é onde mora o perigo. Quando nós temos a intenção de agradar os homens, as pessoas, e quando fazemos isso, nós corremos o risco de condenar alguém de maneira inocente. Condenar alguém que é inocente, aliás. E foi o que aconteceu. Esse texto, ele relata que Jesus diz que todos que são da verdade me ouvem. E aí Pilatos faz uma pergunta: o que é a verdade? Quando Pilatos faz essa pergunta, no versículo 38, a Bíblia diz que ele se vira, saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: Não acho motivo algum de acusação. Ele não ficou para ouvir a verdade. Ele, neste momento, parece que ele recusa saber o que é a verdade. Mas há alguns textos bíblicos que trazem-nos relatos sobre a verdade. Um deles é João 14, versículo 6, que diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, ele está dizendo que ele é a verdade. Ele não está dizendo que ele contém a verdade, ou que ele simplesmente só prega a verdade. Não, ele está dizendo: eu sou a verdade e a vida. E ele diz: ninguém vem ao Pai. Ele não disse ninguém vai, ele diz ninguém vem ao Pai, porque na verdade ele é o Pai. E no versículo 32 do capítulo 8 de João, diz assim: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em 2 Timóteo 4, está escrito que eles desviaram o ouvido da verdade, voltando às fábulas. Em 1 João 2,4, diz assim: Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Pilatos sabia que Jesus era inocente, mas ele preferiu condenar a Jesus.
A sua esposa, a Bíblia diz que teve um sonho, e nesse sonho ela sofreu muito por causa de Jesus. E ela disse para Pilatos: não se meta na questão desse justo, porque em um sonho sofri muito por causa dele. E Pilatos não queria desagradar os judeus pressionavam Pilatos de todas as formas, e Pilatos de todas as formas querendo libertar Jesus, mas não queria desagradar os judeus. Então ele estava em cima do muro, ele não tinha uma posição definida, ele não tinha uma opinião própria, ele não tinha compromisso com a verdade. E ele ficou em cima do muro, e quando ficamos em cima do muro, nossa tendência é cair. E quem está em cima do muro, ele nunca cai para o lado de dentro, ele sempre cai para o lado de fora. Se nós observarmos a história do jovem Eutico, lá de Atos dos Apóstolos, que Paulo começa a pregar e se estende a pregação até a noite inteira, e esse jovem está sentado em cima de uma janela, a Bíblia diz que ele dormiu e caiu, só que ele caiu para o lado de fora. Caiu para o lado de fora e morreu, porque quem está em cima do muro, a tendência é cair, e cair sempre para o lado de fora, dificilmente ele vai cair para o lado de dentro. Então Pilatos era uma pessoa que estava em cima do muro, ele era apenas um simpatizante de Jesus. E nós observamos nesses últimos dias que há muitas pessoas simpatizantes de Jesus. Ele nem é crente e nem é ímpio, ele é um simpatizante. Ele não quer o compromisso sério com Cristo, mas também não quer dizer que não é cristão. Ele vive uma mentira, porque quando nós estamos em cima do muro, nós vivemos uma mentira, nós não sabemos o que queremos. Mas nesses últimos dias que nós estamos vivendo, há muitos simpatizantes que gostam de ouvir uma palavra, gosta de louvor evangélico, ele gosta de ouvir pregação evangélica, mas ele não quer viver o Evangelho, ele não quer viver a Bíblia. Ele é um simpatizante do Evangelho. Talvez ele seja até batizado em águas, talvez ele é até membro de algum ministério, mas ele é um simpatizante. Ele não é um seguidor de Jesus, um autêntico, verdadeiro seguidor de Jesus. Nós temos um relato também em João 12, 42, que diz que muitos dos principais da sinagoga creram nele, mas não o seguiam, com medo de ser expulsos da sinagoga. Amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. É triste isso, mas é uma realidade. Eles sabiam que Cristo era o Messias, mas não queriam seguir a Cristo, porque iriam perder com isso, perder posição, perder reconhecimento humano, e preferiram a glória dos homens do que a glória de Deus. E a verdade é essa, que o Evangelho de Jesus Cristo verdadeiro, ele requer de nós renúncia, ele requer de nós entrega, ele requer de nós que a gente decida muitas vezes, e a decisão que nós vamos tomar muitas vezes ela não agrada a nossa carne, ela pelo contrário, desagrada a nossa carne. Então, mesmo sabendo que Cristo é a verdade, eles preferem virar as costas para a verdade e dar as costas para Cristo. E foi o que Pilatos fez, deu as costas para Jesus Cristo e não quis ouvir a verdade. E o povo ali pedindo a crucificação de Jesus, e Pilatos ele decide em mais uma tentativa de salvar, de tirar Jesus, mas sem se comprometer, sem sair de cima do muro. Ele traz, porque era costume na festa da Páscoa, soltar um preso. É a famosa anistia, né? E Pilatos pede para trazer Barrabás, um assassino e acusado de sedição. Colocando esse assassino, Pilatos pensou: eu vou livrar Jesus, mas eu não vou deixar de fazer política. Ou seja, ele era um político, ele queria agradar o povo. E ele
neste momento, coloca Barrabás diante de Jesus e diz: vocês querem que eu solte Barrabás ou solte Jesus? A Bíblia diz que os líderes judeus incitaram o povo a dizer: crucifica Jesus e solta Barrabás. Naquele momento, Pilatos percebeu que não ia ter como, ele ia precisar tomar uma decisão. Mas infelizmente ele toma a decisão de condenar Jesus, tendo o poder de absolvê-lo. E a prova disso é que em um dos julgamentos, Pilatos diz para Jesus: olha, eu tenho poder para te condenar e te absolver. E aí Jesus responde: tem poder porque o meu Pai te deu, senão você não tinha. Então Pilatos tinha poder. Ele poderia ir contra a opinião popular e absolver Jesus, porque ele sabia que Jesus era inocente, ele declarou isso. Mas ele não queria desagradar a opinião popular. E existem alguns ditos populares que são uma mentira. Uma delas é: a voz do povo é a voz de Deus. Isso é uma mentira. Nem sempre a maioria está certo. Nem sempre a maioria está com a razão. Nesse caso, a maioria estava errada. Elas estavam condenando um homem justo. Repito, a profecia tinha que se cumprir. Jesus ia ser crucificado, Pilatos condenando ele ou não. Um exemplo, se Pilatos absolvesse Jesus, ele sairia dali com a consciência limpa, que tinha feito a coisa certa. Mas Herodes condenava Jesus, porque Jesus ia ser crucificado. Não tinha como. Mas o que eu quero trazer aqui é que Pilatos cometeu uma injustiça. E às vezes a gente ouvir o povo, ouvir a maioria, nós podemos cair no erro de cometer uma injustiça. E Pilatos agora pega uma bacia de água e diz: olha, eu lavo minhas mãos do sangue desse homem justo. Em outras palavras, Pilatos estava querendo dizer: eu não vou receber a culpa deste homem. Mas na verdade, quando ele lava a mão, ele está se condenando, porque o ato de lavar as mãos não tornou Pilatos inocente. Pelo contrário, o condenou mais ainda. Naquele momento, Pilatos estava no papel de juiz, no papel de tomar a decisão certa, mas ele preferiu a mentira. Tem gente que ele conhece a verdade, ele sabe o que é certo, ele sabe o que é correto a fazer, ele sabe qual é a decisão certa a fazer, mas ele não quer se tornar impopular e ele prefere a mentira. Pilatos preferiu a mentira. E muitas vezes a gente usamos muito essa frase: eu lavo minhas mãos, né, com fulano, com ciclano. Mas saiba de uma coisa: o ato de lavar as mãos não te absolve de nada, não me absolve da culpa. Pelo contrário, me traz mais culpa ainda. Então, quando nós usamos essa expressão lavo minhas mãos, nós temos que tomar cuidado, porque essa é uma expressão de quem virou as costas para a verdade. E Jesus é a verdade, e a verdade, lá na última ceia, lavou os pés dos discípulos, inclusive o de Judas, que já tinha vendido ele por 30 moedas de prata. Então o cristão não lava as mãos, o cristão lava os pés. Que nós possamos, neste momento, meditar sobre isso e não utilizar mais essa expressão: eu lavo minhas mãos. Outra expressão que nós usamos muito de maneira equivocada, que é um erro, é dizer: nem Jesus agradou a todos, então eu também não vou agradar, ou não sou eu que vou agradar. E nós cometemos um outro erro. Por quê? Porque na verdade Jesus agradou a todos. Ele morreu por todos. A Bíblia diz que, sendo nós ainda pecadores, Jesus nos amou e nos comprou. Então, Jesus curou, Jesus alimentou o necessitado, Jesus purificou os leprosos, deu vista aos cegos, fez andar os paralíticos. Jesus só fez o bem. A Bíblia diz que ele nunca pecou.
Então eu me comparar com Jesus e dizer, eu pecador, dizer nem Jesus agradou a todos, eu também não vou agradar. Então essa expressão é equivocada, porque eu não agrado a todos, mas Jesus agradou a todos. Quem não se agradou dele foram os homens. Jesus agradou a todos. E na sociedade que nós vivemos hoje, a questão da verdade, o ímpio diz que a verdade é relativa, depende do seu ponto de vista. Mas aqui a Bíblia diz que Cristo é a verdade. Jesus diz, eu sou a verdade. Quando ele diz eu sou, ele está dizendo a minha vida, a minha maneira de viver mostra que eu ando na verdade. Então não basta conter uma verdade, não basta dizer uma verdade. Tem muita gente que diz a verdade, prega a verdade, mas ele não vive a verdade. Quando Jesus diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ele não diz eu prego a verdade, ele não diz eu contenho uma verdade, ele diz eu sou a verdade. Ele está dizendo, eu apenas não prego, eu vivo a verdade, a minha vida é uma verdade. Então que nós possamos neste momento entender que eu não tenho que pregar a verdade, eu tenho que viver a verdade. E, como eu disse, Pilatos era um simpatizante do Evangelho, um simpatizante de Cristo. E há muitos nesses dias simpatizantes do Evangelho. Eu tenho uma notícia para te dar neste momento. Você que é simpatizante do Evangelho, você que vive em cima do muro, se você não tomar um posicionamento na sua vida de viver a vida santa, lavada e remida no sangue do Cordeiro, se decidir por Cristo de uma vez por todas e abandonar o mundo, abandonar o pecado, abandonar a vã maneira de viver, você vai cair, e vai cair para fora do reino de Deus, não vai cair para dentro. Eu te convido neste momento a tomar uma decisão e sair de cima do muro. Se você sabe que Jesus é a verdade, que Ele é o caminho, que Ele é a vida, então viva a verdade. Alguém pode dizer, não, mas eu nunca matei, nunca roubei, eu nunca, né? Mas não toma uma decisão, né? Alguém pode dizer assim, não, mas eu amo a Jesus, mas vive uma vida de pecado. O texto é claro, em 1 João 2,4. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Não adianta crer em Cristo, tem que viver como cristão. João Batista, quando ele estava pregando no deserto e batizando, ele diz, olha, arrependei-vos. Mas não adianta só arrepender. Ele diz arrepender. Tem gente que chora, se arrepende, mas não muda de vida. Continua se prostituindo, continua fornicando, continua mentindo, continua enganando, continua vivendo uma vida de mentira. João, apóstolo João, ou melhor, João Batista, ele disse, arrependei-vos e produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Tem que produzir fruto digno de arrependimento. Há uma verdade que nós precisamos aprender neste texto. A decisão cabe a nós. A decisão cabia a Pilatos de escolher entre a verdade e a mentira. Mas ele preferiu virar as costas para a verdade e escolher a mentira. Há um dito popular que diz que a mentira dita muitas vezes se torna uma verdade. Certo? Errado. Uma mentira dita muitas vezes continua sendo mentira. Porque o pai da mentira é o diabo. A Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. E não importa quantas vezes você diga Satanás, Satanás continuará sendo Satanás. E Jesus continuará sendo a verdade. Porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, que nós possamos tirar algumas lições dessa passagem bíblica de Pilatos e julgar, né, tomar decisões baseado na verdade, não baseado na opinião popular. A opinião popular, ela pode estar completamente errada,
É o efeito manada. Uma pessoa vai naquela direção, o outro vê ela indo e continua indo. É igual uma fila. Se você chega num determinado departamento, por exemplo, público, para resolver alguma coisa, e você não tem a informação correta, qual fila pegar, é uma tendência do ser humano pegar a fila que tem mais gente. Não, vou naquela ali que está mais cheio, deve ser ali. Mas muitas vezes a fila correta é a fila que está vazia. É o efeito manada. E tome muito cuidado com o efeito manada. A opinião popular. Porque a regra de fé e prática do cristão não é a opinião popular. A nossa regra é a Bíblia, a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nesses últimos dias estamos passando por uma pandemia muito grave no mundo, a pandemia do coronavírus, e há muitas informações, há muitas dúvidas, há muitos questionamentos e incertezas. Muitos não sabem o que vai acontecer amanhã, depois e depois. Neste momento, onde cada um é o dono da verdade, cada um tem a sua opinião própria, convida você, se apega à oração e à leitura da Bíblia, porque esta aqui não nos deixará confundido. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa. Amém.